Que o seu dia e a sua semana sejam ricamente abençoados. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num texto que tem mais de 2000 anos, mas que, nossa, parece que foi escrito ontem. É impressionante, né? O capítulo 29 do livro de Provérbios. E para nos ajudar a navegar por essas águas, a gente tem aqui os comentários, as notas de duas bíblias de estudo que são excelentes. A Holman e a Nova Almeida Atualizada. Que são ótimas ferramentas. Exato. A nossa missão aqui é garimpar essa sabedoria prática, sabe? Entender como essas ideias sobre justiça, liderança, comportamento, como tudo isso ainda conversa com o nosso mundo de hoje. E é um capítulo que não dá para ler com pressa, né? Ele tem uma capacidade incrível de conectar o que acontece, sei lá, na praça pública, no governo. Com o que acontece dentro de casa. Dentro de casa e, mais importante, dentro da gente. Cada versículo é quase um tweet de sabedoria concentrada. Tô bem animado para desempacotar isso. Perfeito, então. Então, vamos começar por um tema que o capítulo já joga na nossa cara, logo de cara, que é essa conexão direta, exato, entre o tipo de liderança e o bem-estar da sociedade. O versículo 2 é um soco no estômago de tão direto. Quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. Quando o ímpio domina, o povo lamenta. Não tem meio termo, né? Nenhum. É uma declaração de causa e consequência, assim, muito clara. O caráter de quem está no poder define a atmosfera de uma nação. Não é só sobre política ou economia. Não. É sobre o estado de espírito coletivo. Um líder justo, ele cria um ambiente de esperança, de alegria. Já um líder corrupto, opressor, ele gera um lamento, um peso que todo mundo sente. Que todo mundo sente. É quase uma verdade sociológica, só que em forma de poesia. E essa ideia não para por aí. O versículo 4 continua nessa linha. E eu achei curioso, sabe? Que uma tradução diz: o rei justo traz estabilidade ao país, enquanto a outra fala: o rei com juízo sustém a terra. Mas o contraponto em ambas é o líder que é amigo de subornos ou, na outra, o que exige impostos, que leva tudo à ruína. Olha que legal, porque no fundo não importa muito a tradução. As duas apontam para o mesmo problema de caráter, que é a ganância. A ganância. Seja o suborno descarado ou, sei lá, uma política de impostos que só serve para enriquecer o governante. E os seus aliados. Exato. O resultado é o mesmo. A base do país se desfaz, a estabilidade some. As notas de estudo, elas batem muito nessa tecla de que um país é um reflexo direto da integridade dos seus líderes. Se uma cai, as outras vão atrás. Isso fica claríssimo no versículo 12. Se um governador dá atenção a palavras mentirosas, todos os seus servos se tornarão perversos. Isso é assustador. Contamina o sistema todo. O sistema todo. Pensa nisso em qualquer organização, uma empresa, uma equipe. Se o chefe valoriza a fofoca, a bajulação, as narrativas falsas em vez dos fatos, o que os funcionários vão fazer? Vão jogar o mesmo jogo. Eles vão aprender que o caminho para sobreviver ou crescer ali é sendo mentiroso. A honestidade vira um risco. O padrão ético é definido lá no topo. Então, se esse é o problema, o capítulo oferece uma solução. Qual seria a base de um governo que dura, que não desmorona? Oferece. E é uma base que, olha, talvez surpreenda muita gente hoje em dia. O versículo 14 diz: o rei que julga os pobres segundo a verdade firmará o seu trono para sempre. Nossa, veja bem, a estabilidade a longo prazo não vem da força militar ou da riqueza. Alianças políticas. Nada disso. Vem da justiça para os mais frágeis. Quando um líder garante que a justiça funciona para quem não tem poder, ele está construindo a legitimidade, a confiança que sustentam o governo dele por gerações. É um princípio de liderança radical, focado na proteção dos vulneráveis. Essa ideia de um líder corrupto contaminando todo o sistema é muito poderosa. E me faz pensar, se a corrupção de um líder se espalha, isso deve começar em algum lugar no caráter pessoal dele, certo? Exatamente. E o capítulo parece mergulhar nisso também. Sai do rei no trono e vai para a pessoa comum, para cada um de nós. A transição é perfeita. O capítulo sai da macropolítica e entra na micropsicologia do comportamento. É como se dissesse, ok, você não é um rei,
Mas esses mesmos princípios de sabedoria e tolice se aplicam a você, na sua vida diária. E o primeiro exemplo disso é o versículo 11, um clássico. O tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio se domina e a reprime. É tão simples, mas tão difícil de praticar. Quem nunca explodiu e 5 minutos depois pensou, por que eu disse aquilo? Totalmente. O que o provérbio define como tolice aqui é a reatividade. É a ausência daquele espaço mínimo entre o estímulo e a resposta. O tolo é um escravo das emoções. O que ele sente, ele expressa. Sem filtro, sem pensar nas consequências. Já a sabedoria é descrita como a capacidade de criar essa pausa. Não significa não sentir raiva, mas sim governar essa raiva. Dominar a raiva. É escolher como e quando expressá-la, ou se vale a pena expressá-la. E essa falta de filtro leva a beco sem saída, né? Eu li o versículo 9 e pensei na hora em discussões de internet. Total. Se o sábio discute com o insensato, quer este se enfureça, quer se ria, não haverá descanso. O que me intriga são as duas reações do insensato, raiva ou zombaria. Por que essas duas coisas opostas levam ao mesmo resultado? Olha, o que é fascinante aqui é que o texto não diz para o sábio vencer a discussão. Ele diz que não haverá descanso. Verdade. O ponto não é quem tem os melhores argumentos. A questão é que, seja com raiva ou com deboche, o insensato mostra que não está ali para um diálogo honesto. Ele só quer atacar. Exato. Atacar ou ridicularizar, não há busca pela verdade. E o que o provérbio ensina é que a sabedoria, nesse caso, não é ter a resposta mais inteligente, é ter o discernimento para saber qual batalha não vale a pena lutar. É um insight sobre... Gerenciamento de energia, não sobre retórica. Uau! Gerenciamento de energia, gostei disso. Mas espera um pouco, porque o versículo 20 me pegou de surpresa. Ele diz: tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há de um tolo do que dele. Isso parece muito radical. Eu sempre pensei que a tolice fosse o pior cenário. Por que ser apressado com as palavras é considerado pior ainda? É uma declaração chocante, né? Feita para a gente parar e pensar. E a lógica por trás é profunda. O tolo clássico pode ser alguém ignorante, talvez até passivo na sua tolice. Ele pode ficar quieto, e o estrago é limitado. Entendi. Mas a pessoa precipitada no falar é um agente ativo do caos. Ela está constantemente criando feridas, gerando mal-entendidos, quebrando a confiança. As palavras, uma vez ditas, não voltam. O dano é imediato e, muitas vezes, permanente. Nossa. O texto vê essa falta de controle verbal como um defeito de caráter tão fundamental que anula qualquer outra qualidade. É uma tolice em alta velocidade com um potencial destrutivo muito maior. Entendi. A sabedoria, então, começa na boca, no freio que a gente coloca entre o cérebro e a língua. Exato. E isso me leva a pensar em como essa habilidade é formada. Ninguém nasce com esse autocontrole. O capítulo fala sobre isso, sobre disciplina e formação de caráter, certo? Sim, e de uma forma bem direta. O versículo 15 diz: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. A palavra vara pode soar forte, né? E até problemática para nós hoje. Mas as notas de estudo ajudam a gente a ampliar o conceito. Isso é importante, porque a primeira leitura pode levar a uma defesa da punição física pura e simples. Exato. Mas o hebraico para disciplina, musar, é muito mais rico. Envolve instrução, correção, treinamento, orientação. É um pacote completo. Completo. A vara era um símbolo de autoridade e correção, mas a ideia central do provérbio é o contraste entre duas abordagens, a orientação ativa versus a negligência. O pior cenário não é o excesso de correção, mas a ausência total dela. A criança entregue a si mesma. Exato. É uma criança sem rumo, sem limites, que cresce sem entender as consequências dos seus atos. E o texto diz que isso leva, inevitavelmente, à vergonha. E o versículo 17 parece mostrar o outro lado da moeda. O benefício a longo prazo. Corrija o seu filho e você terá descanso. Ele será um prazer para sua alma. É quase um investimento na paz futura da família. É exatamente isso. É um trabalho difícil,
muitas vezes ingrato no presente, mas que gera frutos de paz e alegria no futuro. E o mais genial é como o capítulo amarra essa ideia. Ele não deixa o tema da correção restrito só à infância. Ah, é? O primeiríssimo versículo do capítulo, o versículo 1, diz: quem teima em rejeitar a repreensão será destruído de repente sem que haja remédio. Que conexão. Então, o que você está dizendo é que essa necessidade de aceitar a correção, de ser ensinável, é um princípio para a vida inteira. Precisamente. A teimosia, a incapacidade de ouvir um conselho, de aceitar uma crítica construtiva, de aprender com os erros. Isso não é sinal de força. Não é? É o caminho da tolice que o capítulo descreve. Seja você uma criança, um profissional ou um líder, rejeitar a correção é se colocar numa rota de colisão com a realidade. A destruição que o versículo descreve é súbita, porque a pessoa teimosa não percebe os pequenos sinais de alerta no caminho. Ela ignora todos até que o chão some sobre os pés dela. A humildade para aprender é, na verdade, uma estratégia de sobrevivência. Perfeito. E essa ideia de destruição versus sobrevivência ou segurança parece ser o grande tema final do capítulo, quando ele eleva a perspectiva para o divino. Como a gente sai dessa armadilha da teimosia e do medo, o texto oferece uma saída. Oferece. E é uma das passagens mais libertadoras de todo o livro, eu acho. O versículo 25 diz: o receio do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Pensa na força dessa imagem. Receio do homem é uma armadilha, um laço. O que seria essa armadilha no dia a dia? Ficar preocupado com o que os outros pensam. Exatamente isso, e todas as suas consequências. É a ansiedade de ser aprovado, a pressão para se conformar com um grupo mesmo quando você discorda, O medo de ser cancelado. o medo de defender seus princípios e ser rejeitado. É o executivo que não aponta o erro no relatório por medo de desagradar o chefe. É o adolescente que faz algo perigoso para ser aceito pela turma. É uma prisão invisível que dita nossas ações. E a alternativa é o autorretiro ou lugar seguro, como dizem outras traduções. É uma imagem de proteção, de estar acima da confusão. É um lugar de segurança psicológica e espiritual. Confiar em Deus, segundo o provérbio, te liberta dessa necessidade desesperada por validação humana. Sua identidade e seu valor não estão mais em jogo na opinião alheia. E o versículo seguinte, o 26, aprofunda isso de um jeito muito prático. Muitos buscam a face do príncipe, mas o juízo de cada um vem do Senhor. As pessoas correndo atrás do favor dos poderosos, tentando fazer networking para conseguir uma vantagem, uma ajudinha. Sim, é o famoso quem indica, né? E o texto não diz que isso é inútil, mas ele nos lembra de uma verdade maior. O favor dos poderosos é instável, é limitado. A avaliação final, o verdadeiro juízo sobre nosso caráter, nossas obras, vem de uma fonte superior, imparcial. Isso coloca o poder humano em perspectiva. Totalmente. Buscar o favor do príncipe pode ser uma estratégia, mas a verdadeira segurança está em viver alinhado com o juiz supremo. E para fechar esse raciocínio, tem o versículo 18, que pode parecer um pouco enigmático. Não havendo profecia, o povo se corrompe. O que é essa profecia? Não é prever o futuro, imagino. Não. As notas de estudo são muito claras aqui. Profecia, ou revelação em outras traduções, significa a orientação divina. A bússola moral. Exato. É a presença da palavra de Deus sendo ensinada, sendo essa bússola para a comunidade. Sem esse norte, sem um padrão de certo e errado que transcenda a opinião da maioria. Ou capricho do momento. Perfeito. A sociedade se desgoverna, o povo se corrompe ou fica sem freios. E a segunda parte do versículo dá a resposta. A felicidade e a ordem vêm de guardar a lei, ou seja, de se agarrar a essa orientação divina como um guia para a vida. Que jornada! A gente começou com a política, a nação, passamos pelo controle da raiva e das palavras, mergulhamos na importância de ensinar e ser ensinável. E de ser ensinável. E terminamos nessa ideia de que a segurança verdadeira não vem da aprovação dos outros, mas de uma confiança maior. É um mapa bem completo. Sem dúvida. E tudo isso me faz pensar no último versículo do capítulo, o 27, que funciona como uma espécie de selo em tudo que foi dito.
Ele afirma: para os justos, a pessoa iníqua é abominação, e o reto em seu caminho é abominação ao ímpio. É uma declaração de incompatibilidade total, como água e óleo. Exatamente. O versículo descreve que, no fim das contas, existem dois sistemas de valores, dois modos de vida que são fundamentalmente opostos. E a questão que fica martelando na minha cabeça, e que eu deixo para nossa reflexão é, em um mundo tão polarizado como o nosso, onde essa abominação mútua é visível em todo lugar, como a gente aplica a sabedoria deste capítulo? Como podemos construir pontes e dialogar, sem comprometer os princípios de justiça e retidão que o próprio capítulo valoriza tanto? Onde é que a gente traça a linha entre a convivência necessária para viver em sociedade e a conivência perigosa que nos torna iguais àquilo que criticamos? Essa é uma pergunta que vale uma vida inteira de reflexão. Uma tensão que provavelmente nunca será totalmente resolvida, mas que a gente precisa enfrentar todos os dias. Que Deus abençoe todos os ouvintes.